Bom dia, meus irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitado esteja não, está entre nós, né? Graças a Deus. Mesmo em meio a tantas turbulências, né? Tantas dificuldades, mas a graça de Deus vive em nós, o Espírito Santo vive em nós e ele nos dá paz, nos dá sabedoria para enfrentarmos e vencermos, né, essas dificuldades, né, que todos nós temos e sempre teve, sempre teremos, né. A diferença é que entre quem tem o Espírito Santo, né, e quem tem não, que todos temos, mas quem já entende, né, que o Espírito Santo vive em nós e que ele nos direciona. A diferença entre nós e aqueles ainda que buscam, né, buscam o Espírito Santo, é que nós temos paz, nós confiamos no Senhor e fazemos a nossa parte, né? Temos que fazer a nossa parte, temos que escolher o bem, não o mal, né? E assim vamos vencendo cada dia com a graça de Deus, tá? Então, deixa eu falar é como fosse parábola, né? Os judeus falavam muito em parábolas, né? Jesus falava em parábolas naquela época. Naquela época era para que o povo entendesse melhor, né? Mas hoje eu vou contar, tipo, uma historinha, né? Tipo uma parábola mesmo. O dia desse, né? Eu em casa, então assim do lado eu vendo provavelmente um pai e um filhinho dele, né? Pequenininho, acho que o menininho tava começando a andar. Aí eu vendo o pai, né, segurando no bebezinho, aí o bebezinho dava aquele passinho pequeno e assim, sabe? Aí parece que ia cair, aí o pai vinha e segurava. Aí soltava de novo, né? O menininho andava um passinho assim, meio com medo e ia caindo e o pai ia e segurava. Então, aí eu fiquei pensando, né, naquela cena que eu vi, né, que eu estava vendo. Aí, na hora, assim, vem aquele entendimento, né? Assim é o nosso Pai, assim é o nosso Deus, né? Conosco, né? Porque nós somos os seus filhos, né? Somos os seus filhos e estamos engatinhando, né? Não assim para começar a andar, mas tipo no entendimento da palavra dele, né? Muitos já entenderam bastante, né? Já estão bem seguros, né, da palavra de Deus. Então esses já estão, né, tipo caminhando, pregando sua palavra para aqueles que necessitam, para aqueles que querem ouvir, porque nem todos querem ouvir, a gente fala, mas eles não querem saber, mas pelo menos a gente fala, né? A gente vai falando e agora nas redes sociais a gente fala mesmo, porque muita gente, né? Aquelas pessoas que realmente precisam. Eu acho que ouve quem necessita, quem precisa, quem está precisando de um escape, né? Uma palavra de paz que conforte, assim como eu, né? Por isso que eu assisti o vídeo, né? O primeiro vídeo que eu assisti, daí foi assistindo. Hoje eu assisto vários pregadores. E graças a Deus aí tô tipo assim engatinhando, né? Engatinhando, entendendo a palavra de Deus cada vez mais para a honra e glória do seu nome, papai. Então, vendo aquela cena, aí eu fiquei imaginando isso. Assim é o nosso Deus conosco, né? A gente vai andando, vai, sabe, de repente tá num perigo, né? A gente não sabe, a gente não vê, né, de repente o perigo, né, mas Papai do Céu vai lá e segura, toma com as mãos poderosas dele, né, e nos livra, nos dá escape daquela situação, né. Então esse é o nosso Deus, né, temos que ter segurança nele, confiar nele, porque ele é o nosso Pai.
é o nosso Pai. Se nós confiamos no nosso Pai terreno, né, quando éramos criancinhas, confiávamos nele, né, a proteção paternal, maternal, a gente confiava neles, né, o papai, a mamãe, não faz isso, não faz aquilo, isso é perigoso, a gente obedecia. Imagine o nosso Pai, né? O nosso Deus, o nosso Pai Criador. Ele é maravilhoso. Ele nos toma pelas mãos poderosas dele, né? Quando a gente de repente está numa situação difícil, né? Complicada, na hora a gente eleva aquele pensamento para Deus e ele dá o escape. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Ele não deixou de ser nosso Pai. Nós somos criaturas dele. Todos nós somos criaturas de Deus. Tudo que no mundo há foi Deus que fez. Então nós que devemos toda obediência, toda honra e toda glória e confiar nele, só nele. Não há em quem confiar. Quando a gente é bebezinho, como essa historinha que eu falei, né, aquele bebezinho lá, aquela criancinha, ela tá confiando naquele pai, né, tá naquele pai, o pai, né, orientando, ensinando a andar, ensinando a gatinhar, mas hoje aí a gente, né, já saindo um pouco do nosso pai materno, mas e confiando naquele que, que é o nosso pai verdadeiro, né, tendo respeito pelo nosso pai carnal, obediência também, né? Carnal, lógico, temos que respeitar nossos pais, mas a confiança é no Pai Todo-Poderoso. Então, eu louvo a Deus por isso, eu agradeço a Deus por esse entendimento que Ele me deu hoje, porque eu vivia, né, gatinhando e gatinhando errado, né? Andando nos caminhos aonde buscando Deus, e eu não sabia que ele estava ali do meu lado para segurar a minha mão, né? Bastasse eu olhar para ele, né? Mas eu não estava olhando para ele, eu estava olhando para o homem, eu estava olhando para as coisas da terra, buscando suporte e socorro no ser que de repente estava buscando Deus igual a mim, né? Por isso que aprendi errado, muita gente aprendeu errado, porque nos ensinaram a buscar no homem, buscar dentro de uma suposta igreja, se ajoelhar diante de uma imagem, sabe? Deus abomina desde o princípio imagem, que não é nada, não é nada, né? Não é nada. Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. Está escrito na Bíblia. Outro dia eu vou fazer um vídeo falando, pegando todos os textos da Bíblia para mostrar para vocês, tá bom? Então eu buscava e não encontrava, né? Porque na verdade ele estava em mim. Eu precisava, né, desse desse entendimento que ele já vive em nós, porque está escrito que ele já vive em nós. É maravilhoso quando você entende isso. Então, para não ficar nas minhas palavras, tem um texto aqui em Isaías 41, que parece, né, essa historinha que eu falei, parece estar bem aqui no Isaías 41, versículo 13 e 14. Diz assim: Eu, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fique com medo, pois eu os ajudo. Então, para nós não ter medo, para nós confiar nele.
aquela criancinha, ela tinha medo de andar, né? Então, né, o pai ia e segurava. Assim somos nós na mão do nosso Deus, do nosso poderoso Deus, do nosso Pai eterno, Pai dos Espíritos. Ele é o nosso Pai. Louvado seja Deus por isso. Vamos confiar no Pai Todo-Poderoso. Só Ele. Aí tem outro trecho aqui, que fala, é o 14. O Senhor diz ao seu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Graças a Deus. Isso é uma palavra maravilhosa. Então é isso. Para nós não temer, não ter medo, tá? Que Deus está do nosso lado, segurando a nossa mão, né? Com as suas mãos poderosas. Ele fala para nós não ter medo. Nós somos pequenos e fraquinhos, né? Mas nós temos um Deus poderoso, um pai soberano. Ele é o nosso pai. O nosso pai não é esse aqui da terra, tá? Esse é nosso pai, né, carnal, que através dele, né, que viemos ao mundo em carne, né? Mas o Pai dos Espíritos é o nosso Deus. Tudo é permissão dele, né? Tudo é permissão dele. Ele permitiu que viesse de nossos pais. Então tudo é da vontade de Deus e tudo está no controle de Deus. É maravilhoso quando você entende isso. Então, hoje, graças a Deus, eu tô gatinhando ainda, né? Papai do céu tá segurando a minha mão. Vai, faz isso, faz aquilo, não temas, não bata de frente com ninguém, fale a minha palavra e a semente você plante. Aí colhe aquele que Deus dá o entendimento também, né? Porque isso aí não é por querer, é aquele que Deus dá o entendimento. Então, hoje, graças a Deus, eu não busco mais Deus porque Ele está em mim. Hoje nós temos a direção do Espírito Santo para nos direcionar para o bem e para o mal. Quem quer fazer o mal faz, mas ele vai colher as consequências aqui. O mal sempre foi errado. Deus sempre odiou o mal. Ele sempre gostou do bem. Pecado era a transgressão da lei de Moisés, pecado era outra coisa, não é esses erros que acontecem hoje. Pecado era a transgressão da lei de Moisés, que era 613 mandamentos. Esse foi o que Deus aboliu. Hoje nós não temos pecado. Agora o mal existe, o errado existe, que significa errar o alvo, tá? E enquanto a gente tiver em carne aqui, a gente é sujeito a errar. Só que as consequências a gente colhe aqui mesmo, né, nessa terra. Mas o espírito, ele é inabalável. O espírito, ele não faz o mal. Quem faz o mal é a nossa carne. Então é isso, meus amados. Era essa mensagem que eu tinha, né, que Papai do Céu pôs no meu entendimento hoje, né? E eu resolvi compartilhar com vocês, tá? Então, quem gostou, você curte, se inscreve no canal, compartilhe com um amigo, uma amiga que vocês, né? é, que quiserem, né? E vamos levar essa palavra. Porque não tem nem 2 anos que eu vivia também buscando a Deus, buscando o Espírito Santo. E não sabia que ele vivia dentro de mim. Me falava, mas, sei lá, falava que o Espírito Santo estava em mim, mas eu tinha que buscar ele na igreja. Falava que liam a Bíblia, Jesus veio e tirou nossos pecados. Se ele tirou, e por que que a gente todo dia ficava pedindo perdão, perdão, perdoa meu Deus, perdoa meu Deus? Então era uma coisa muito contraditória, que hoje, com o meu entendimento, nossa, é difícil de entender, porque é uma coisa que fala, Deus, Jesus veio para tirar os pecados, mas então o pecado continua no mundo. Não, continua no mundo é o erro, o errado, aí vai de cada um.
Deus deu entendimento para a gente saber o que é bom, o que é mal. Então, aí se inscreva no canal, tá? E eu agradeço muito a você que assiste, né? Eu tô gatinhando ainda, né? Com o meu entendimento, passando para as pessoas. Já agradeço a Deus pelos inscritos. Tenho 44 inscritos, graças a Deus. E as pessoas que visualizam lá, né, também, graças a Deus, eu agradeço por essas pessoas. E as pessoas não curtem, eu vejo que visualizam, mas não curtem, né? Se gostou, curte, tá? Então, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nós sempre. Basta a gente acreditar. Tá bom, meus amados?